Bom dia. Vamos lá. Bom dia. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho, como eu comecei um pouquinho mais tarde, porque vocês estão me ouvindo bem. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu ver. Está bom o áudio, que bom. Então vamos lá. Bom, tudo bom, Simone? Elisângela. Como é que é o nome? Rosana. Deixa eu ver aqui. De Beiral, não sei quem é. Thelma. Simone. Clara. Neuma. Tereza. Jucineia. Vamos lá. Adriana. A Lúcia. Liri. Liri. Deve ser. Vamos lá. Então, assim. Bom dia. Que bom. Vamos lá. Vamos começar, então. Esse cabelo não tá muito feliz, mas tá bem. Vamos lá. Tá muito feliz. Tá muito lindo. Vamos lá. Então, assim. O que eu queria falar hoje? Ontem na caixinha... Tudo bom, Daniela? Bom dia, querida. O que eu queria falar hoje, que ontem na caixinha muitas pessoas colocaram... Eu não consegui responder as caixinhas porque a minha bateria estava acabando e aí eu respondi o que deu para responder. O que eu queria falar ontem a respeito de sensibilidade, enfim, que a gente estava comentando. Eu vou falar uma coisa bem importante, né, que foi sobre a intolerância à lactose, que eu falei ontem e que muita gente mandou mensagem, não entendeu direito, enfim. Quando a gente fala de intolerância histamínica e principalmente quando a gente fala de intolerância à lactose, muitas pessoas comparam, né? Muita gente compara intolerância histamínica com intolerância à lactose. Por quê? Porque não só a lactase, que é a enzima que ajuda a quebrar a lactose, mas também a DAO, que é a enzima que ajuda também a quebrar e a degradar a histamina, elas são o que a gente chama de enzima de borda em escova. Então, a célula intestinal, vou desenhar aqui porque eu gosto de desenhar, tá? Então, assim, isso aqui deveria ser uma aula no YouTube. Então, assim, a célula... Eu falei isso lá, falo sempre nas minhas aulas, né? Lá nas minhas aulas eu falo. Então, assim, a célula intestinal, ela é assim, ó, tá? Ela é uma célula única. Eu tenho que botar um núcleo na célula, senão eu não consigo. Eu tenho problemas com células e com núcleos. Então, assim, ela tem essa configuração. Na nossa pele, em vários outros tecidos do nosso corpo, a gente chama de um tecido estratificado. O que significa? Que a gente tem várias camadas de célula. No intestino isso não acontece. Deus fez tudo perfeito, quem nos criou, né? Então, o que acontece? No intestino especificamente, a gente está falando agora de intestino delgado, que é o que eu vou falar mais especificamente, não são nos colonócitos em si, mas nos enterócitos em si. O que a gente tem? A gente tem uma camadinha de célula, que é uma camadinha dessa célula aqui. Então, é essa célula ligada do ladinho de uma outra célula, igualzinha a essa aqui. Ó, vou fazer aqui o desenho pra gente entender. Se vocês não estiverem entendendo, vocês têm que me falar, tá? Então, assim, olha só que interessante. É uma célula do ladinho de uma outra célula, do ladinho de uma outra célula. É isso que acontece, tá? Então, não tem mistério. É uma célula do lado da outra célula. Elas são ligadas por o que a gente chama de uma junção, ó, que na verdade ela é elétrica, ela não é física. Por quê? Porque todo o nosso corpo ele tem eletricidade. Isso é uma coisa muito importante antes de falar disso. Por quê?
Muitas pessoas não entendem, por exemplo, por que a gente condena tanto a poluição eletromagnética, por que a gente fala tanto contra a poluição eletromagnética. A gente tem no intestino o que a gente chama de um complexo mioentérico motor, que é, na verdade, um complexo que em português muitas pessoas falam complexo motor migratório. Muita gente não fala disso, não sei porquê, se por desconhecimento, eu não vejo muitos profissionais falando de complexo motor migratório e a gente chama isso de complexo mioentérico. E o que significa isso? Isso é um complexo elétrico. Então, assim, o nosso cérebro ele só funciona porque a gente tem uma corrente elétrica. Então, a gente tem um impulso, um estímulo elétrico, e esse estímulo elétrico faz com que a gente tenha vamos dizer assim, a atividade no cérebro dependendo disso. Então, a gente tem um exame, por exemplo, que se chama eletroencefalograma, que é o exame que vê a atividade elétrica no tecido cerebral. A gente tem um outro órgão que também é muito elétrico e a gente também tem um exame que se chama eletrocardiograma, que é o coração. Então, a gente tem um impulso elétrico, um estímulo elétrico em um lugarzinho lá específico e esse impulso passa para outro lugarzinho específico e dali essa condutibilidade se dá porque a gente tem feixes nervosos e essa condutibilidade se dá através disso. No intestino, que é um órgão talvez mais importante, não sei se é o mais importante, porque aí eu vou puxar muita brasa pro meu assado, mas o intestino, que é um órgão fundamental para o nosso corpo, ele também não ia ser diferente. Então a gente tem um complexo mioelétrico motor. Então nesse intestino a gente tem o quê? Uma atividade elétrica. E quando essa atividade elétrica não está funcionando adequadamente, o que acontece? A gente não tem um bom movimento intestinal. E esse não tendo um bom movimento intestinal atrapalha o quê? O trânsito intestinal, a formação e a saída, a eliminação das fezes. Então, por que a gente fala tanto em poluição eletromagnética? Por que a gente fala tanto em melhorar a questão energética? Por que eu falo tanto sobre isso? Porque o intestino também tem resposta a esse tipo de tratamento. Então, quando você não coloca o celular próximo do seu bolso, da calça, quando você não coloca nenhum tipo de dispositivo elétrico no seu abdômen, tanto aqui, os homens não podem colocar o celular do bolso, do lado, principalmente do coração, porque existe uma atividade elétrica e tu tá colocando um dispositivo eletrônico, um dispositivo elétrico, também ali próximo. Então, assim, a gente tenta não colocar nenhum dispositivo próximo do corpo em função disso. E isso pode realmente interferir, pode realmente prejudicar o intestino para as pessoas que são sensíveis à poluição eletromagnética, porque tem pessoas que são mais sensíveis e tem pessoas que são menos sensíveis. Então, assim, muitas crianças são muito sensíveis à poluição eletromagnética. Se você tem um filho, se você tem um neto, se você tem uma criança que você convive, observe isso. Então, muitas das questões relacionadas a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, até autismo, estão relacionadas com poluição eletromagnética. Essas crianças vivem no celular, essas crianças vivem no computador, essas crianças vivem no tablet, essas crianças vivem em frente à televisão. Então, assim, não tanto a televisão, porque a televisão hoje tem os distribuidores, não sei como é que chama aquilo ali, mas hoje tem. Antigamente não tinha, era TV ligada na tomada e tinha uma antena, na verdade, que vinha a programação, né? Mas assim, é interessante saber que hoje a nossa casa, ela tem um envoltório, né, elétrico, ela tem toda essa questão que muitas vezes a gente fala, não durma perto do celular, coloca o celular no modo avião, não carregue o celular no mesmo cômodo que você, faça, enfim, faça desligue o aparelho, né, que você tem no seu quarto, que seja um aparelho de TV, ou, enfim, tente monitorar isso, não usar muito a tela antes de dormir também por causa da luz azul. Todas essas coisas são importantes, por quê? Porque você vai diminuir o seu contato, faça aterramento, faça grounding, tente ter contato com a terra, tente descarregar a energia que você tem. Todas essas coisas são importantes, por quê? Porque você vai começar a regular essa atividade elétrica que muitas vezes ela tá em desequilíbrio no seu corpo.
Então essa é a primeira coisa que eu queria falar. Existe uma necessidade de que as pessoas façam essa, vamos dizer assim, essa melhora, né, em relação à poluição eletromagnética também para o intestino. Então é importante que você não coloque aparelhos perto do seu corpo, que você tente regular a quantidade de tempo que você fica exposto, que você opte, então, não usar relógios. Esses relógios, esses Apple Watches, essas coisas aí, não sei como é que chama, Apple Watch, exato. Eu tenho um Apple Watch, tá guardado, e assim, eu me sinto muito mal quando eu uso, porque eu sei que eu tenho uma sensibilidade que eu nem sabia que eu tinha à poluição eletromagnética. Então é muito ruim para quem tem usar esse tipo de aparelho. As pessoas acham que Apple Watch é inerte, que tu colocar um troço no teu pulso, 24, ainda mais ligado, né? 24 horas por dia, só tira para carregar. Não é saudável, não é algo bom. Então existe relógio analógico, existe relógio de ponteiro ainda, pessoal. E eles vendem relógio de ponteiro, tem muita gente que usa, acreditem se quiser. Vamos lá, vamos continuar. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu vou falar. O que eu ia falar era sobre histamina e lactose. Eu vou falar ainda porque eu tava falando das criptas. Vocês entenderam essa parte que é importante? Bom dia, Silvia. Te mandei uma mensagem. Quais os sintomas que precisamos ter atenção para identificar alguma intolerância? Eu vou falar isso aí, exatamente isso que eu vou falar. Vamos dar bom dia para todo mundo aqui. Bom, como essa live não foi no horário, então eu nem tô esperando tanta gente assim. Vamos lá. Vocês entenderam? Clara, bota essa pergunta que tu fez aqui nessa caixinha pra mim, por favor, porque aí eu vou falar sobre isso agora e aí a gente consegue. Tu te importa, por favor? E aí a gente vai falar exatamente sobre isso que eu tô falando, tá? Vamos lá. Então eu vou falar um pouquinho sobre intolerância histamínica e intolerância à lactose. Então assim, quando a gente tem essa célula intestinal aqui, tá? O que acontece? A gente tem enzimas nessa pontinha aqui, ó, que a gente chama de borda em escova. Isso aqui são enzimas, tá? Então uma dessas enzimas se chama lactase. E outra enzima se chama DAO. Tem várias, tá? A maltose tá aqui, a frutose tá aqui, tem bastante enzima, tá? Então, assim, ó, lactase e DAO. DAO de aminoxidase. Tá aqui, ó. Estão vendo? Tá bem. Então, o que acontece? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, olha só, alguns trabalhos fazem uma analogia. Você sabe o que é analogia? Eles correlacionam a intolerância à lactose com a intolerância histamínica, tá? Isso é importante que se diga. E aí, o que acontece? Por que não dá para correlacionar? Por que não dá para fazer essa analogia? Porque uma coisa é a histamina, que é produzida pelo seu corpo, que você precisa ter ela no seu corpo, porque ela é super importante para a contratilidade cardíaca, para a regulação do sistema imunológico, para a formação de neurotransmissores, para a questão da proteção. Então, a proteção que a gente tem, a formação do muco é feita pela histamina. Então, assim, a gente precisa de histamina. O que acontece na intolerância histamínica é que a gente não consegue lidar com os níveis de histamina que a gente está produzindo. Esse é o primeiro coisa, tá? A lactose, a gente não produz lactose. A gente não tem lactose no nosso corpo. A lactose não faz parte de nós. A lactose, ela é, na verdade, o açúcar do leite que a gente toma lá da nossa mãe quando a gente tá tomando tetê lá, quando a gente nasce, tomando tetê. Tomando tetê, eu falava com meus filhos. Quando a gente nasce, a gente toma o seio da mãe, o aleitamento materno. Então, o leite materno, ele tem a presença da lactose naturalmente. E a gente tem essa enzima para a gente poder quebrar esse açúcar, que se chama lactose, que está presente no leite materno. Quando a gente abandona isso,
ou seja, quando a gente abandona o aleitamento materno, essa enzima ela tende a desaparecer. Ela tende a ir embora, porque a gente não precisa mais dela. A gente precisa enquanto está aleitando, né? Enquanto está tomando leite materno. Depois a gente não precisa mais. Só que o homem, por ele querer tomar leite, ele continua tomando leite de um outro animal que na verdade não é materno, não é humano, é da vaca. E essa enzima, ela por algumas vezes permanece e por outras vezes não permanece. Por quê? Porque a gente não tem, muitas pessoas têm polimorfismo, a gente não tem essa capacidade de produzir essa enzima naturalmente depois que a gente desaleita, que depois que a gente sai do leite materno. Então, o que acontece? O que é importante? É importante que a gente entenda que muitas vezes não dá para comparar, porque uma coisa é você continuar produzindo estamina. A estamina é algo do seu corpo, a estamina é algo que você produz naturalmente, porque é necessário para o seu corpo. Outra coisa é você ter a lactose, que não é algo produzido pelo seu corpo, que você não tem endogenamente e que você não precisa. Quando a gente tem o quê? Essa comparação é como se a gente tivesse as mesmas substâncias com as mesmas necessidades. E não existe isso. Uma coisa é estamina, outra coisa é lactose. Esse é o primeiro ponto. A lactose vem única e exclusivamente da dieta. A estamina não vem única e exclusivamente da dieta. A estamina, ela vem da dieta. Ela é produzida pela descarboxilação de um aminoácido que se chama histidina. E ele descarboxila e se transforma em estamina por ação bacteriana. A gente tem, além disso, nos alimentos, então a dieta é esse processo de formação estaminérgica. Então a gente tem alimentos que podem fazer esse processo de aumento de estamina naturalmente por ação bacteriana, mas naturalmente, então pode vir nos alimentos, pode ser feito no seu organismo, no seu corpo, pela quantidade, pela qualidade, por quais bactérias você tem no seu intestino. Você pode produzir por reações alérgicas, por reações inflamatórias. Então, o seu corpo pode produzir. E você pode ter ainda, além de tudo isso, uma dificuldade nessa enzima que se chama DAO. Por que essa dificuldade? Por vários motivos. Porque você não consegue produzir a enzima. Porque você comeu muitas coisas que destruíram, porque quando você come, por exemplo, glúten, o que acontece? O glúten, ele destrói essa borda aqui. Ele vai destruindo essa borda. Quando você come antinutrientes, você vai fazendo o quê? Você vai destruindo essa borda. Antinutrientes, lectinas, saponinas, goitrogênicos, todos os antinutrientes, eles destroem essa borda em escova. Se eles destroem essa borda em escova, a sua célula fica assim, ó. Onde é que tá a enzima? Desapareceu. Não tem mais. Acabou. Então, isso aqui é o processo que a gente chama de relação dos antinutrientes, de relação do glúten, de relação dos alimentos tóxicos, das toxinas alimentares nas células do seu intestino. Além delas produzirem essa separação entre elas e causarem transtornos relacionados à permeabilidade do intestino, há um achatamento, há uma destruição das vilosidades intestinais decorrentes dessa destruição pelo excesso de toxinas e de antinutrientes que a gente tem na dieta. Então é muito importante que se entenda, vocês entenderam isso aqui que eu tô explicando? Isso é muito importante. Quando você come glúten, acontece isso, ó. Quando você come antinutrientes, acontece isso. Quando você come alimentos processados, acontece isso. Quando você come, por exemplo, um monte de coisas ruins que você não deveria estar comendo porque você tem sensibilidade, alergia, enfim, acontece isso aqui.
Isso é muito importante que se diga. As pessoas não têm essa ideia de que a intolerância à lactose é porque você perdeu a lactase que você, se você tivesse, né? Não sei se você tem o polimorfismo, não sei se você tem essa capacidade de produzir essa enzima, mas é por causa disso aqui, ó. Quando você tem essa destruição, você não tem a absorção de nada, porque os nutrientes eles são absorvidos aqui, ó, nessa borda. Então você começa a ter dificuldade nos nutrientes também. Então não entra mais ferro, não entra mais fósforo, não entra mais magnésio, não entra mais iodo, não entra mais zinco, não entra mais cálcio, não entra mais vitamina, não entra mais nada na forma que deveria entrar. Se não entra mais nada na forma que deveria entrar, o que vai acontecer? Você vai começar a ficar deficiente, desnutrido do ponto de vista de micronutrientes. Isso aqui é muito importante que exista, que tenha. Isso aqui é muito importante que aconteça. Que essas células que estão aqui, essas células que estão com essa bordinha, elas são fundamentais para o processo de nutrição. Isso é muito importante. Se você não tem uma célula intestinal bem, uma célula intestinal funcionante, você não está nutrido. Não adianta você tomar um caminhão de suplemento, não adianta você tomar um caminhão de remédio, não adianta, não adianta, não absorve. Existe uma necessidade de uma superfície absortiva no seu intestino, não absorve. Se você não tratar o seu intestino, você pode tomar o suplemento que você quiser, na dose que você quiser, do jeito que você... Não absorve. É dinheiro jogado no lixo. Vai passar aqui, ó, e vai pro cocô, vai embora. Por isso que dizem que é cocô caro. Se você não tratar o seu intestino, se você não melhorar o seu intestino, você vai continuar doente. Como 2 e 2 são 4. Porque não são 5. Então, esse é o recado. Esse talvez seja a coisa mais importante da live, seja uma das coisas mais importantes. Você precisa, eu falo muito isso, você precisa tratar bem os seus enterócitos. Trate bem das suas células intestinais. Por quê? Porque se você não tem zinco, se você não tem vitamina B1, se você não tem vitamina B6, se você não tem magnésio, você não produz ácido clorídrico. Sua digestão vai ficar péssima. Se você não tiver cobre, se você não tiver B2, se você não tiver zinco, você não vai conseguir produzir DAO. A diaminoxidase, que é essa enzima que quebra a histamina, ela precisa de vários cofatores. Se você não estiver absorvendo isso, não vai conseguir produzir. Pessoal, a gente come para 2 motivos. Para 2. Lembre, eu falei isso outro dia, eu não sei para quem que eu falei, a pessoa ficou chocada, porque ela não sabia, ela não tinha essa consciência. Vocês sabem por que que a gente come? Vocês já pararam para pensar por que que a gente come? Já pararam para pensar nisso? Uma coisa aqui. Toma uma água. Por que que a gente come? No produto final da comida. Por que que a gente come? Um passarinho me fazendo companhia. Vamos lá. A gente come por um único motivo. Vocês lembram lá? Vocês precisam lembrar, tá, pessoal? Vocês precisam ler, vocês precisam estudar, tá, pessoal? Tem que estudar, pessoal. Estudar é a única coisa que ninguém tira nunca mais da gente. Lá na tabela periódica, vocês lembram lá da tabela periódica?
que Linus Pauling fez, que a gente estudou lá no 2º grau. Um S2, 2S2, 2P2, 2... Não, um S2, 2S2, 2P3. Vocês lembram disso? Que a gente pegava o átomo, na verdade, o elemento da tabela periódica, e a gente decompunha ele nas últimas camadas, nas órbitas, e a gente decompunha e sabia o que acontecia, quantos elétrons que tinham na última camada, enfim. Vocês lembram disso? Então, assim, a gente come por um único motivo. Para que a comida se transforme em elétron, em energia. Então, a gente tem uma usina, as pessoas falam de mitocôndria, a maioria nem sabe o que está falando de mitocôndria. Eu vejo muita gente falando mitocôndria, as pessoas não têm nem ideia, falam tanta besteira, tanta bobagem. O que acontece? Dentro da mitocôndria, a gente tem o quê? Uma cadeia respiratória. O que é isso? Cadeia respiratória quer dizer que é como a gente vai produzir essa energia que a gente precisa. Essa energia, para fazer isso aqui, ó. Ó, isso aqui a gente precisa de energia. Eu mandei um comando do meu cérebro. O meu cérebro obedece dentro de um estímulo, de um impulso elétrico. Ele obedece, faz com que eu feche, abra a mão, mas eu preciso de energia para fazer isso. E a nossa moeda energética se chama ATP. Para produzir esse ATP, a gente tem dentro da mitocôndria o que a gente chama de cadeia respiratória. Os elétrons, eles vão pulando. E nesse pulo dos elétrons, para chegar no final, a gente tem uma molécula que chama citocromo C, que faz com que gire uma roda que a gente chama de DNA sintase. Então, essa DNA sintase, ela produz o ATP. Eu falo muito isso, porque isso é sensacional, é uma coisa brilhante. Deus, quando fez uma coisa brilhante. E nessa giro dessa DNA sintase, há a produção do ATP, tá? Então, assim, a comida, que é formada por átomos de vários elementos químicos, de nitrogênio, de oxigênio, de carbono, enfim, de enxofre, de qualquer um que você queira que está lá na tabela periódica, eles só... No final de tudo, ele só serve para produzir uma coisa. A comida... Vou botar que eu tô tomando café, mas assim, a banana que você come, ela se transforma em elétron. A couve que você come, ela se transforma em elétron. A carne que você come, ela se transforma em elétron. Tudo que você coloca para dentro da sua boca se transforma em elétron para entrar na cadeia respiratória e para produzir a energia que é necessária, que é o que a gente precisa. Então, o que é importante que você entenda? Que quanto mais nutrientes você comer, mais essa funcionalidade será boa. E quanto mais antinutrientes você comer, pior é essa funcionalidade. Tudo que você come, que você coloca para dentro da sua boca, água, se transforma em elétron. Tudo é energia. Tudo é energia. Se você não entender que você é um ser elétrico, não adianta comer, não adianta dormir bem, não adianta fazer. Você precisa entender que você é um ser elétrico. Então, vamos lá. Muito importante. Agora vem uma parte bem importante. Se você come para ter energia e para ter elétrons, você come para ter micronutrientes também, óbvio. Porque esses micronutrientes, no final das contas, se transformarão em elétrons porque são elementos químicos. Correto? Então, o zinco é um elemento químico, o cálcio é um elemento químico, o magnésio é um elemento químico, o cobre é um elemento químico. Todos são elementos químicos. Não é só o enxofre, o oxigênio, o nitrogênio e
carbono. Não são só esses. Fiquei pensando qual era o último. O carbono. Não são só esses. Todos são elementos químicos e todos têm elétrons. Então, o que acontece? Quando você tem isso aqui, que não entra esses elementos químicos ou entram em quantidades pequenas, porque a sua célula intestinal está destruída, o que acontece? O seu corpo, quem nos criou, faz com que você procure esses elementos químicos no decorrer do dia ou no decorrer dos dias em comida. Então, o que acontece? O seu corpo diz assim, olha, eu tô precisando de zinco. Por quê? Porque zinco é super importante para produzir ácido clorídrico. Se você não sabe disso, a melhor forma de reposição de zinco, principalmente para a produção de ácido clorídrico, é através do zinco carnosina, que é um zinco mais caro, mas ele é quelado com a carnosina. Então, ele é uma boa opção para reposição para quem tem dificuldade com cloridria. Consulte o seu médico, isso aqui não é consulta. E eu acho completamente deselegante, eu acho completamente antiético médicos que falam para fazer suplementação com tanta miligramagem, com tantas vezes ao dia aqui na internet, porque as pessoas não têm essa capacidade de entendimento e muitas vezes elas compram e ficam tomando suplementos e não sabem nem o que estão fazendo, o intestino tá podre, não absorve, estão só gastando dinheiro porque viram um médico, porque viram fulano, porque viram ciclano, porque viram beltrano, falando que tem que tomar zinco carnosina na dose tal 2 vezes por dia para isso, isso, isso. Isso não existe. E isso é o que está destruindo as pessoas, e isso é o que está piorando a vida das pessoas. Se você quer tomar alguma coisa, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não posso ir no médico, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tome um polivitamínico. E tá tudo certo. Tá bem? Mas não tome nada da sua cabeça. Não tome porque você ouviu o médico falar. O médico falou que é bom tomar própolis. O médico falou que é bom tomar berberina. O médico falou que é bom tomar alho. O médico falou que é bom tomar orégano. O médico falou que é bom tomar óleo de coco. Pessoal, não existe isso. O organismo não sabe. Não adianta tomar 40 suplementos, não adianta ir no morto molecular e fazer uma fórmula com 40 suplementos. Isso não adianta. Não adianta. Quer tomar? Toma um polivitamínico. Um bom ômega, se a sua dieta é um podre. Um magnésio, no máximo. E deu, tá tudo certo, tá? Mas não fique tomando zinco carnosina, porque a doutora falou que zinco carnosina é bom para produzir ácido clorídrico. Você nem sabe se você precisa de ácido clorídrico ou não. Você nem sabe como é que tá o seu zinco. Zinco tem relação com cobre. Por que tem tanta gente rebentada aí? Porque tem um monte de gente que toma zinco e se esquece do cobre. Tem um monte de gente que toma cobre e se esquece do zinco. O zinco e o cobre andam juntos dentro do corpo e eles precisam ter uma relação harmônica. Quando essa relação harmônica não é respeitada, o paciente começa a ter um monte de sintoma, inclusive intolerância histamínica. Chupa essa manga. Bom, polivitamina, viu? É isso que eu falo. As pessoas, elas pegam uma informação e aí elas falam, vou tomar polivitamínico. É exatamente isso que eu falo. Bom, vamos lá. Então, assim, isso é importante. Se você não tem a quantidade de zinco, se você não tem a quantidade de magnésio, se você não tem a quantidade de nutrientes nessa alimentação, o seu corpo fica procurando. Então ele vai lhe dar o quê? Fome. Fome. Então você vai estar sempre procurando por aquele zinco, sempre procurando por aquele magnésio, sempre procurando por aquele cálcio, sempre procurando por aquela vitamina D, sempre procurando. Você vai continuar sempre procurando. Sempre procurando. Então, se você continua sempre procurando, você vai querer sempre estar comendo. E se você comer algo, por exemplo, você está com fome, aí o que você vai comer? Uma pipoca. O que tem numa pipoca? Vamos lá. O que tem numa pipoca? Me respondam aqui. Tem mais de 30 pessoas na live. Pipoca tem carboidrato, proteína ou gordura. O que tem numa pipoca? Tempo. Tem um passarinho lindo aqui na minha frente. O que é pipoca?
Eu anotei um caso de uma paciente que pra eu falar e nem falei. O que tem na pipoca? Ninguém sabe o que tem na pipoca. O que tem na pipoca, pessoal? Então, a pipoca é um milho que você estoura e faz pipoca. Fibras, carbo. Fibras, tá bem. Bom, então assim, a pipoca, ela é um carboidrato, tá? Então assim, o milho é um carboidrato, correto? Então você tá fazendo o quê? Você tá comendo algo pura e exclusivamente calórico. Naquela pipoca estourada não tem dosagem boa de magnésio, não tem dosagem boa de zinco, não tem dosagem boa de cobre, não tem dosagem boa de vitamina, não tem nada. Absolutamente nada. Que nem quando você come um arroz, que nem quando você come um pão, que nem quando você come uma bolacha, que nem quando você come uma Nutella. Não tem nada. Tem caloria vazia. Que é diferente de quando você come uma laranja, de quando você come uma banana, de quando você come um brócolis, de quando você come uma carne, de quando você come um ovo, de quando você come uma melancia, de quando você come... É completamente diferente. Perfeito, Fernando, perfeito. Dalva, deve ser carboidrato, perfeito. Tereza, perfeito. Clara, perfeito. Rarigel. Carboidrato, perfeito, é isso. Então é diferente. Uma coisa é você comer caloria vazia, outra coisa é você comer caloria com nutriente. Uma coisa é você ter se nutrido, ter comido um churrasco, lá sei eu, ter tomado um bom café da manhã, ter comido uma fruta, e aí você vai no final da tarde, eu vou comer uma pipoca hoje, que faz 15 dias que eu não como uma pipoca. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter comido um pão de manhã, tomado um café preto, comido um presunto, aí depois de meio da manhã você comeu uma barrinha de cereal, aí depois de meio-dia você comeu arroz, feijão, lá sei eu, uma lasanha congelada que você descongelou, que tem muita gente que faz isso, um hambúrguer congelado, batata frita congelada na air fryer, essas coisas você comeu de meio-dia. E aí de tarde você vai comer a pipoca. O que é a sua alimentação? Lixo. Você tá comendo comida congelada, comida processada, pão, né? Barrinha de cereal, que é um horror. Todas essas coisas, pra quê? Pra no final da tarde você comer pipoca. Então assim, o seu corpo tá dizendo, eu não tive nutriente no dia de hoje, eu não tive, eu preciso, eu tô procurando, eu preciso, eu tô com fome. É óbvio que você vai estar com fome às 5, 6 horas da tarde, que é o horário da bruxa, é óbvio. Porque o seu corpo tá procurando os nutrientes que ele não teve durante o dia. O seu corpo, ele só está atrás de uma coisa, nutrientes. Por quê? Porque a sua célula intestinal tá assim, ó. Destruída. Então não absorve. E aí a sua tireoide não vai funcionar bem, o seu cortisol não vai funcionar bem, a sua questão hormonal não vai funcionar bem, a sua questão de produção de ácido clorídrico não vai funcionar bem, as suas enzimas digestivas não vão funcionar bem, as suas questões relacionadas a nada vai funcionar bem. Porque você não tem nutrientes, você precisa dos nutrientes para a funcionalidade do seu corpo. E as suas células intestinais não estão absorvendo esses nutrientes. Por quê? Porque elas estão destruídas. Por que a gente fala tanto? Se alimente com comida, comece limpando a sua dieta, tire os alimentos processados, tente não comer alimentos processados, industrializados, tente comer comida de verdade. Vai comer como arroz, feijão, a carne, um ovo, coma salada, legumes, coma frutas. É isso que tem que comer. Abandonar o pão, abandonar... Bem, ok, esse é o primeiro ponto. Então, retirar os alimentos processados. Qual é o segundo ponto? Tratar o intestino.
como que tá o seu intestino? O que tá sobrando no seu intestino? Aí eu vou falar do caso clínico que realmente aconteceu, que eu acho importante, porque assim, ó, essa semana eu atendi uma paciente, tá? De 47 anos, que veio fazendo low carb, tá? Low carb trazendo o coprológico, então ela já veio com coprológico, tá? Veio pronta, eu adoro, já veio pronta. Eu gosto quando eu peço porque eu faço todo o raciocínio, mas quando vem pronto eu também agradeço porque tá tudo certo. Então assim, tem muita gente que vem pra mim pra que eu traduza o coprológico, pra que eu interprete o coprológico. Eu tenho muita gente que me procura porque fez um coprológico, não foi bem interpretado por um profissional de saúde e consequentemente vem pra que eu interprete o coprológico. Então, assim, eu sou uma interpretadora de coprológico. Hoje eu adoro isso. É uma das coisas que eu mais gosto é ler coprológico, porque a gente faz muita correlação. Oi, Suzy, querida, que bom. Que bom que tu tá aqui. Depois tu deixa o teu depoimento lá, Suzy, lá no grupo do WhatsApp que eu vou colocar lá. A Suzy é uma paciente super querida que eu tenho, uma criatura fora de série. Bom, vamos lá. Então, assim, o que eu acho importante? Essa paciente, que era o que eu tava falando, é uma paciente, então, que veio em low carb e que começou com sintomas de má digestão. Olha que interessante. Então, assim, ela veio, limpou a dieta. Então, ela é uma paciente que ela já tinha... Ela veio porque ela tinha sintomas ela tinha umas alergias de pele muito mal explicadas. E fez o coprológico por causa disso, tá? Porque ela tinha essas alergias de pele. Tinha uns episódios de dor de cabeça, mas eu não caracterizo como enxaqueca. Ela realmente tinha algumas coisas relacionadas a dor de cabeça, assim. Mas não era aquelas crises de enxaquecose e tal. Era dor de cabeça, algumas coisas de dispepsia, má digestão, sentia a barriga um pouco distendida. Às vezes tinha alguns episódios que não explicavam de diarreia e tal, mas na maioria do tempo não era diarreia. Mas começou com má digestão. Ela se sentia meio pesada, a barriga se distendeu um pouco na low carb e tinha essas crises de alergia na pele. Essas eram as queixas dela e ela tinha começado low carb por causa disso. Ela tinha tentado fazer carnívora, não conseguiu, e aí ficou na low carb, tinha limpado a alimentação. Essa era 47 anos, tá? Não tá na menopausa ainda, tá? Mais ou menos. Não tá, mas não tá. Eu pedi os exames. Bom... Anyway, e aí, o que aconteceu? Ela veio com o coprológico com ácidos orgânicos aumentados. Tá? Vamos lá, vamos fazer o raciocínio. E amido, fibras, tinha bastante coisa relacionada a isso. Então, assim, o que é importante que a gente entenda? Que mesmo na low carb, que é uma dieta que tem baixa ingesta de carboidrato, mesmo na low carb, depois do Covid, Fernando, bota essa pergunta na caixinha, porque essa pergunta é maravilhosa, maravilhosa. Fernando, já gostei de ti. Maravilhosa essa pergunta. O que é importante, tá? O que é importante? Que essa paciente, mesmo com uma quantidade baixa de carboidrato na dieta low carb, ela ficou com sintomas no trato gastrointestinal. E o coprológico dela veio com a presença de ácidos orgânicos, então com o aumento de ácidos orgânicos. No Brasil, a gente não tem essa definição de quais são os ácidos orgânicos que estão sendo medidos. Eles são medidos os ácidos orgânicos. A gente tem uma dezena de ácidos orgânicos que podem ser medidos, mas no Brasil a gente mede todos os ácidos orgânicos. Se a gente tem um paciente que tem aumento de ácido orgânico, se a gente tem um paciente que tem amido cru, que tem fibras indigeríveis, que tem amido incluído, que tem amido amorfo, essa paciente tem uma disbiose, sobra amido no intestino por excesso de carboidrato, mesmo em dieta low carb. Por quê? Porque existe uma necessidade dessa digestão que não está sendo completa. Então essa pessoa já tinha sintomas, ela já comia carboidrato. O que aconteceu? Ela diminuiu a ingesta de carboidrato e mesmo assim ela não consegue lidar bem com mínimas quantidades de carboidrato.
Então a gente precisa tratar isso que essa paciente está tendo, a gente precisa tratar essa questão dessa baixa digestibilidade de carboidrato, porque se sobra carboidrato no intestino, as bactérias fazem a festa, a gente chama isso de disbiose fermentativa. Então por isso que essa paciente tinha tanto sintoma. Não importa se você vai comer pouco carboidrato, se você não vai comer carboidrato, tudo tem carboidrato. E mesmo em dieta carnívora, ela não ficou bem. Por quê? Vamos lá. Porque ela tinha uma dificuldade na elastase pancreática. Pequena, mas tinha. E o Fernando, que não colocou aqui na caixinha, mas que o Fernando perguntou que ficou com intolerância à lactose, essa paciente ficou pior no pós-Covid. Por quê? Porque o pós-Covid fez com que muitas pessoas tenham trabalho sobre isso, que muitas pessoas diminuíssem a elastase pancreática, que muitas pessoas diminuíssem a produção de enzimas pancreáticas, porque o Covid, por ser uma doença extremamente inflamatória, afetou a função exócrina do pâncreas na produção das enzimas digestivas e endócrina no pâncreas na produção da glicose, da insulina, a metabolização da glicose. O Covid destruiu o intestino das pessoas. E por isso destruiu a saúde das pessoas. Quem já estava com o intestino muito ruim foram os piores desfechos. E quem estava com o intestino mais ou menos piorou muito a relação dos sintomas. Por quê? O Covid, ele trouxe um processo inflamatório violentíssimo. Tanto que, aqui tá o Bruno, ó, o Bruno é um ótimo médico do Rio de Janeiro, se vocês quiserem uma boa indicação, tem o Bruno lá, o Bruno tem uma tecnologia que chama REAC, que é uma tecnologia sensacional de tratamento, e o Bruno tá aí para confirmar comigo. Muitos pacientes que vinham bem da parte de suplementação, que vinham bem sendo tratados com a infecção pelo Covid, fizeram depleção de muitas vitaminas e minerais. Esses pacientes ficaram exauridos das suas reservas. Por quê? Porque o Covid é uma doença extremamente inflamatória consumptiva. Ela consome para produzir todos esses marcadores inflamatórios, para fazer essa tempestade de citocina que as pessoas não gostam de falar, mas que eu acho que é muito compreensível quando a gente fala isso, tempestade de citocina inflamatória, tempestade inflamatória. Para produzir essa tempestade inflamatória, a gente precisa de quê? De nutrientes. E os nutrientes foram consumidos, pacientes que vinham com boas taxas de vitamina D, por exemplo. Eu tinha pacientes que vinham com vitamina D de 90, de 100, que depois do pós-Covid foram para 10, foram para 15, foram para 20 de vitamina D. Porque o Covid consumiu. O sistema imunológico pediu por isso. Então é muito importante que se entenda que o Covid destruiu esse intestino desses pacientes, também nessa questão de absorção intestinal. Então é muito importante que... Por que as pessoas ficaram com intolerância à lactose? Por causa disso, porque o Covid foi uma doença extremamente inflamatória, que acabou fazendo essa destruição. Isso aqui, ó, é a explicação melhor que vocês vão encontrar aí na internet. Era assim, ficou assim. Pode ser por processo inflamatório, pode ser por processo de sensibilidade alimentar, pode ser por processo de toxicidade, pode ser por processo de parasita, pode ser por processo de aumento de estresse oxidativo. Por que melatonina é tão importante? Vocês já pararam para pensar por que as pessoas tomam melatonina? As pessoas tomam melatonina, por quê? Porque a melatonina ela não é só para dormir, ela não é para regular só o sono, não é só para melhorar, para conseguir dormir, para fazer com que a gente tenha um hormônio importante na regulação do ciclo circadiano. Não é só por causa disso. Hoje a gente já sabe que a melatonina é um ótimo protetor intestinal. Eu passo melatonina para todos os pacientes. Por quê? Porque melatonina é um protetor intestinal. A gente sabe que pacientes que têm baixa melatonina nas fezes têm mais tendência a ter doenças inflamatórias do intestino, tem mais tendência a ter câncer, tem mais tendência a ter transtornos relacionados à imunidade.
Então, é muito importante que os pacientes tenham essa consciência de que melatonina é algo fundamental para o bom funcionamento intestinal. Só que tem pacientes que não podem utilizar melatonina, por quê? Porque muitas vezes a melatonina já está alta nas fezes. E o que isso significa? Que esse paciente está se protegendo, o corpo está produzindo mais melatonina para proteger o insulto que já foi feito no intestino. E aí, se você vai passar uma dose maior de melatonina, você vai prejudicar esse intestino desse paciente. Por isso que melatonina não é para todo mundo. Melatonina está relacionada muito com as questões também de metabolismo. Quando você toma uma melatonina, você precisa metabolizar ela. E muitas vezes esse metabolismo pode ser mais lento, muitas vezes esse metabolismo pode ser mais rápido. Então, muitos pacientes precisam de doses maiores, muitos pacientes precisam de doses menores. Tudo isso é importante. Então, assim, quando a gente fala de coprológico, é muito importante que as pessoas compreendam que é fundamental fazer um coprológico. Todas as pessoas deveriam ter um coprológico. Uso melatonina transdérmica. Olha que interessante. Melatonina transdérmica. Qual é a diferença de melatonina transdérmica para melatonina via oral? Qual é a diferença de fitomelatonina para melatonina? Vocês sabem disso? Eu fiquei intolerante à lactose pós-Covid e emagreci bastante. Hoje só como ovos e carne. Pois então, Fernanda, assim, eu não sei se tu tem o coprológico, não sei se tu fez o coprológico, não sei o que acontece em relação a isso. Mas assim, eu não oriento que ninguém coma ovos e carne. Principalmente porque hoje as pessoas têm uma grande, ainda mais no pós-Covid. O Covid, e eu vou falar de novo aqui, o Covid fez com que as pessoas diminuíssem a quantidade de elastase pancreática. O Covid fez uma insuficiência exócrina pancreática. Então, assim, muitas pessoas, eu vou dizer que hoje se eu pego 10 coprológicos, 7 têm aumento de gordura nas fezes. Para mais. Então, assim, muitas pessoas têm aumento de gordura nas fezes. E gordura nas fezes é uma das piores coisas para desbiose. Então, assim, por que as pessoas podem melhorar por um período comendo ovos e carne? Porque você está tirando quase todos os alergênicos, apesar que tem muita gente alérgica a ovo. Você está tirando quase todas as sensibilidades alimentares, está tirando quase todos os alergênicos. Só que isso a curto prazo é ótimo. Tem um rapaz que é o que tinha o eczema grave e que começou a fazer dieta carnívora, e que até eu postei anteontem, que ele voltou a comer ovos e ele teve de novo o eczema. Por quê? Porque o problema ou a salvação não é a dieta carnívora. A dieta carnívora, na minha opinião, é um horror para quase todos os pacientes. A longo prazo. A curto prazo eu acho bem legal. A longo prazo eu acho assim, uma das maiores bobagens, maiores burrices que as pessoas podem fazer. Por quê? Porque a gente precisa de nutrientes, a gente precisa de outros tipos de alimentação, a gente precisa ter uma boa regulação do intestino, a gente precisa saber como é que está funcionando esse intestino, a gente precisa se afastar dos alergênicos, mas a gente precisa comer o que tem que ser comido. Fibra é importante, fibra é importante. Fitoteróis é importante, fitoteróis é importante. A gente precisa ter uma alimentação balanceada. Senão não tinha porque existe fruta, não tinha porque existe mel, não tinha. Tem coisas que as pessoas têm que parar para pensar. O veganismo é a mesma coisa que o carnivorismo. O extremo. Não existe extremos na natureza. Não existe. A natureza não tem extremos. A natureza tem equilíbrio. Extremo existe para tratar doença. Se você tá realmente doente, se você tá realmente morrendo, se você tá realmente com uma... Bom, maravilhoso. Faz o que tem que ser feito e depois a gente conversa. Mas a longo prazo é uma das maiores burrices que alguém pode fazer. Não existe estratégia extremista a longo prazo. Não existe.
Seu corpo não está preparado para isso, as pessoas não estão preparadas para isso, e a gente precisa adequar ao que essa pessoa tem que realmente comer. Qual a relação do bypass e intolerâncias alimentares, principalmente açúcares? Bom, eu nem sei que tipo de bypass você tá me falando, meu amor, mas enfim. Melatonina transdérmica. Melatonina transdérmica é a mesma eficiência das melatoninas que a gente vai ter, só que tem que saber como é que tá a sua via de absorção. Todo veículo transdérmico, ele precisa de uma via boa absortiva e principalmente de um veículo bom. Então, muitas vezes eu falo isso, a farmácia de manipulação não é das melhores, o veículo que ela está colocando não é bom e a quantidade de melatonina que você vai ter vai ser muito, muito pequena. Por quê? Porque tudo que é prescrito, então assim, se você prescreve, por exemplo, melatonina 1 miligrama, 2 miligramas, 5 miligramas, no transdérmico, o que você vai absorver dessas 5 miligramas? Provavelmente de 10 a 20%. Então você vai absorver de 5 miligramas, talvez 1 miligrama. Talvez. Muitas pessoas falam de 1 a 2%. Eu também não acredito nisso. Eu acredito que deve ser um pouquinho mais. Mas a quantidade que você vai absorver é muito, muito pequena em comparação com o que está sendo prescrito. Por N motivos, tá? Não é só pela questão do veículo, não é só a questão da pele. São vários motivos. Como você esfrega o creme, como é que estava a sua pele, se estava com mais oleosa, menos oleosa. Tem, assim, ó, tem inúmeros fatores, tá? O que a gente entende, o que a gente orienta? Que se você pode passar pela pele, você vai ter boa absorção, você vai fazer o exame, vai saber como é que tá a sua melatonina, excelente, ótimo. Eu super oriento. Agora, se você não vai fazer o exame, por que a gente passa o hormônio? Porque é muito fácil pedir dosagem hormonal. Dosagem hormonal é super fácil, dosagem de melatonina não é super fácil. Essas coisas as pessoas têm que começar a pensar e entender. Tá usando alguma coisa pela pele, tá usando alguma coisa pelo cabelo, tá usando alguma coisa de outra via que não seja via oral? Como é que você vai saber se está sendo efetivo? Ou você tá gastando dinheiro à toa? Então, assim, se a gente passa alguma coisa, a gente quer saber qual é o resultado. Eu, pelo menos, quando passo alguma coisa, quero saber qual é o resultado. Se a gente está passando transdérmico, um hormônio, a gente tem como saber como é que está esse hormônio. A gente vai ver não só pelos sinais, pelos sintomas, mas também pela parte laboratorial. A melatonina é mais difícil. Uma melatonina nas fezes é mais cara. A gente não tem melatonina no sangue. Então, assim, tem coisas que são importantes que as pessoas comecem a pensar. Elas começam a fazer o raciocínio. Ah, o médico me passou, que legal. E aí? Tá bem? Pensem nisso. Bom, então essa foi a live de hoje. Eu tenho mais 2 minutos aqui, tá? Porque já avisou que vai terminar a live. Por recomendação médica, estou na praia tomando água de coco e ouvindo a live. Algo que antigamente não conseguia ficar na praia, que as crises de enxaqueca eram fortes com as dores. Bypass é a redução do estômago. Bom, assim, querida, tem que consultar, meu amor. Bom, vamos lá. Então, assim, o que eu quero dizer? Essa foi uma live pra gente falar um pouquinho de intolerância histamínica. Se você quiser saber mais, tem meu curso, já tá disponível na plataforma, tá? Um curso bem legal de atualização. Só consigo dormir usando a melatonina. Porque você não está produzindo melatonina no seu corpo. Essa é a coisa mais importante. Então, assim, se você quiser saber mais, faça isso. Provavelmente na próxima quinta-feira a gente vai ter Quintas com Saúde, vai ter retorno dos Quintas com Saúde. Eu vou falar sobre alguns assuntos, vou conversar com a Naraline o que a gente vai fazer. Mas assim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: observem tudo que vocês comam com responsabilidade, comam com... A coisa mais importante é retirar as coisas ruins da alimentação. Esse é o primeiro passo pra tudo, tá? De resto, as coisas vão se fazendo, você vai marcando uma consulta, tem vários médicos integrativos ótimos aí. Pegue um médico que realmente entenda de intestino, isso é muito importante, né? Porque isso vai fazer diferença. E não se desespere, é um processo, tudo é um processo longo, mas o importante é que esse processo é um processo que dá para ser feito, que vale a pena e que realmente melhora a saúde e qualidade de vida de todos, tá bom? Bom domingo, beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.